Olá meus amigos, espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui de volta para mais um vídeo, Lei de Acesso à Informação. Esse vídeo vai ser mais curtinho, porque sim, vai ser um pouco mais curto para não cansá-los e também porque eu vou precisar ir para São Paulo amanhã, então eu vou gravar dois vídeos hoje, então eu vou gravar dois vídeos menores, mas não vou deixar de colocar os conteúdos aqui, que é o mais importante. O importante é, como diz a música lá dos Paralamas do Sucesso, basta poder te ajudar, né? Então esse é o grande ponto. E é claro, uma forma de você também se ajudar, mais ainda, é entrando no Base Jurídica, o link está logo aqui embaixo. Se você gosta do conteúdo que está aqui, você vai gostar do conteúdo que está lá, conteúdo sobre direito e também conteúdos de português, e mais adiante teremos de matemática ou raciocínio lógico, a depender do que o edital contiver, tá? Além disso, existem algumas pessoas que têm interesse em fazer a prova do INSS, do TRT aqui de São Paulo e enfim, também a princípio tenho até me comprometi com uma das pessoas que me seguem aqui a olhar esses editais e ver o que a gente consegue colocar lá também, tá bom? Então, se você quiser, pode entrar lá no Base Jurídica. Principalmente a gente tem um grande conteúdo para concursos e em especial para o concurso de oficial de promotoria, tá bom? A gente está vendo aqui Lei de Acesso à Informação para o concurso de oficial de promotoria e a gente parou no vídeo passado no artigo 16. A gente estava falando no artigo 16, só para recordarmos, sobre como que vai ser feita a intervenção da CGU. Então, nós vimos toda a dinâmica dessas intervenções no vídeo passado. Continuando isso, o artigo 17 fala o seguinte: no caso de indeferimento do pedido de desclassificação de informação protocolado em órgão da Administração Pública Federal, poderá o requerente recorrer ao ministro de Estado da área, sem prejuízo das competências da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, previstas lá no artigo 36 e do disposto no artigo 16. Então nós vamos ver algumas coisas aqui importantes. Vimos no vídeo passado uma coisa muito relevante, que nós tínhamos a possibilidade de recurso por dois fatos, por dois acontecimentos. Primeiro, o artigo 15 dizia isso. Eu poderia recorrer porque foi negada a informação a mim e também eu poderia, de fato, recorrer porque não me foi dada a indicação de qual seria o motivo para, de fato, ter sido negado o meu acesso. Pois bem, lá no artigo 16, e isso, claro, sempre o estudo é isso, né? Você pega um conhecimento e se recorda dele para entender outros, né? Por isso a necessidade de fazer isso com calma e fazer isso na sequência. Vimos lá no artigo 16 uma indicação sobre um outro passo, sobre possibilidades de recurso. Por quê? Porque uma das formas ou das possibilidades de recorrer, não vou nem dizer formas, mas uma das alternativas para se recorrer era exatamente pelo fato de a pessoa que está recorrendo dizer o seguinte: olha, me foi negado o acesso a uma determinada informação porque ela é sigilosa, só que essa informação jamais deveria ser sigilosa. Esse é o ponto. Então isso é o que está inclusive no artigo 16, no inciso 2º, decisão de negativa de acesso à informação total ou parcialmente classificada como sigilosa, não indicar a autoridade classificadora é uma possibilidade. Agora, a autoridade que de fato vai definir isso, né? E aí o inciso 3º, inclusive, fala uma outra coisa: procedimentos de classificação de informação sigilosa. Então qual é o grande ponto aqui, que me parece bem relevante? O artigo 17 está falando exatamente disso, do pedido de desclassificação de informação. Então, o que é o pedido de desclassificação de informação? Então, ó, pedido de desclassificação de informação. Informação. É um pedido feito por aquele que teve negado o acesso à informação com a justificativa de que aquela informação seria sigilosa. Porém, o interessado acha que houve erro da administração pública, vou colocar em maiúsculo aqui, administração pública, em
enquadrar, em classificar a informação como sigilosa. Então esse é o ponto. Então, para que serve o pedido de desclassificação de informação? Ele é um pedido feito por uma pessoa que teve o acesso negado. Mas por que esse acesso foi negado? Esse acesso foi negado por um motivo só, porque essa informação é sigilosa. Opa, mas espera aí. Essa informação, olhando para ela não deveria estar no caixote, no enquadramento de uma informação sigilosa. Então o que pode ser feito? No caso de ser indeferido esse pedido de desclassificação de informação, protocolado no órgão da Administração Pública Federal, pode o requerente, recorrer ao ministro de Estado da área. Então qual é o ponto aqui? Então uma pessoa buscou informações em uma secretaria do Ministério da Educação. Estou dando como exemplo, tá? Lá na secretaria, o pedido foi negado por alegação de que a informação era sigilosa. O interessado na informação pode recorrer, eu vou até melhorar isso, o interessado na informação pode pedir para que a informação seja desclassificada. E o que é isso? Ele pede para que a informação saia do enquadramento de informação sigilosa. Se esse pedido for negado, é possível fazer um recurso. Que pedido? Pedido de desclassificação. Se esse pedido de desclassificação for negado, é possível fazer um recurso ao ministro da área. No caso, o ministro da Educação. Que ninguém nem sabe mais quem é, né? Tem só maluco lá, mas fecha parênteses, né? Mas qual é o grande ponto aqui então? Se foi feito um pedido de desclassificação e esse pedido de desclassificação foi indeferido dentro da Administração Pública Federal, qual é a solução? O requerente pode recorrer para quem? Para o ministro de Estado. Sem prejuízo, ou seja, sem deixar de lado uma outra possibilidade, que é a de se lembrar da comissão mista de reavaliação de informações. Veja, reavaliação de informações. Então essa comissão vai sempre olhar para as informações e vai se questionar. Será que essa informação realmente é sigilosa? Será que ela pode ser publicada? Será que ela pode ser pública? Então essa é a questão. Então qual é o grande ponto aqui? Então o pedido de desclassificação de informação é um pedido feito por quem teve negado o acesso à informação com a justificativa de que aquela informação seria sigilosa, porém esse interessado acha que houve um erro da administração pública em classificar, em enquadrar essa informação como sigilosa, e aí o que essa pessoa faz? Ela faz lá um pedido de desclassificação. Ela diz o seguinte, olha, vocês estão com a informação aqui que está como sigilosa, mas ela não é sigilosa, não era para estar como sigilosa. Se isso for negado, se esse pedido de desclassificação for negado, o que pode ser feito? Pode ser feito um recurso ao ministro da área. No caso, a gente deu o exemplo aqui de algo acontecendo dentro do Ministério da Educação, então o recurso é feito ao ministro da Educação. Além disso, ainda é permitido que o interessado busque resolver a situação diante da Comissão Mista de Reavaliação de Informações. Comissão Mista de Reavaliação de Informações. Tá? Então essa é a ideia. Me parece bem interessante isso aqui. Parágrafo primeiro, o recurso previsto nesse artigo somente poderá ser dirigido às autoridades mencionadas depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior
à autoridade que exarou a decisão impugnada. E no caso das Forças Armadas, ao respectivo comando. Então aqui, de certo modo, existe também uma necessidade de, antes de chegar ao ministro, então vou até colocar aqui, antes de chegar ao ministro, esse recurso deve ter sido antes analisado por alguém superior àquela pessoa que primeiramente negou ou indeferiu o pedido. Tudo bem? E se estivermos falando de Forças Armadas, a decisão precisa antes ter passado pelo comando, tá? Essa é a ideia. Parágrafo 2º. Então aqui, qual é o ponto? Você cria uma sistemática, ou você cria uma barreira, dizendo o seguinte, olha, não é todo mundo que vai já chegar direto no ministro. Ou ninguém vai chegar já direto ao ministro da Defesa, que é o responsável ali pelas Forças Armadas. Ninguém vai fazer nada disso. Primeiro, você tem que passar por um superior daquele que negou. Então, tem uma pessoa que negou, eu faço o recurso para o superior dele. Se esse superior negar, aí sim eu posso fazer o recurso para o ministro, tá? Nesse caso de desclassificação, tá? Parágrafo 2º, indeferido o recurso previsto no caput, que tenha como objeto a desclassificação de informação secreta ou ultrasecreta, a gente já vai ver quais são as informações secretas ou ultrasecretas, cabe recurso à comissão mista de reavaliação de informações. Então, olha que coisa interessante, se for indeferido o pedido de desclassificação de informação secreta ou ultrasecreta, cabe recurso para a comissão mista de reavaliação de informações. Esse é um ponto que me parece bastante relevante, tá? Então, bem interessante de você entender qual é a dinâmica, porque a gente está vendo como se acessa a informação e quais as possibilidades que o cidadão tem quando essas informações lhe forem negadas. Artigo 18, os procedimentos previstos, os procedimentos de revisão de decisões denegatórias proferidas no recurso previsto no artigo 15 e os procedimentos de revisão, motoca, hein? Os procedimentos de revisão de desclassificação de documentos sigilosos serão objeto de regulamentação própria dos poderes legislativo e judiciário e do Ministério Público em seus respectivos âmbitos, assegurado ao solicitante, em qualquer caso, o direito de ser informado sobre o andamento do pedido. Então aqui, qual é o grande ponto? O que o artigo 18 está dizendo? O Poder Legislativo, o Judiciário e o MP regulamentarão os procedimentos de revisão de pedidos de informação que foram indeferidos, ou seja, decisões denegatórias. Então, o Poder Legislativo, o Judiciário e o MP regulamentarão os procedimentos de revisão de pedidos de informação que foram indeferidos e procedimentos de revisão de classificação de documentos sigilosos. E sempre é importante lembrar de que o cidadão solicitante tem direito de ser informado sobre o andamento do seu pedido. Então, traduzindo o artigo 18 é isso. O poder, e às vezes, entenda, né? O cara que vai escrever a lei, por vezes, ele estudou direito e você sabe que a linguagem do direito, por vezes, é meio complexa, né? Então o cara coloca o que está na frente, coloca para trás, o que está para trás, coloca para frente. Então isso, por vezes, acontece.
que eu estou fazendo aqui é traduzir isso para você de um jeito que você já consiga entender numa primeira leitura. Então qual é o ponto aqui? Começando de trás para frente, basicamente o artigo, mas para você entender. O Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o MP, eles vão regulamentar o quê? Os procedimentos de revisão de pedidos de informação, ou seja, o que é a revisão de pedidos de informação que foram indeferidos? É basicamente o recurso, né, relacionado a isso. E também o Poder Legislativo, o Judiciário e o MP vão indicar quais são os procedimentos para a revisão da classificação desses documentos sigilosos. Então, é como se eu dissesse para você o seguinte: dentro do Legislativo, dentro do Judiciário e dentro do MP, vão existir normas que digam para você como que você vai pedir ou como que você vai fazer um recurso contra uma decisão que negou para você acesso a alguma informação. Ou como que você vai fazer se, porventura, houve uma classificação que você entende como equivocada de um documento como sigiloso. Então isso é que cada um desses poderes e o próprio MP, que não é um poder, né? É um órgão do Estado, é uma função essencial à justiça, mas o que eles farão nesses casos, tá bom? Então esse é um ponto importante também. Então dentro do Ministério Público, dentro do Judiciário, dentro do Poder Legislativo, como que vai ser feita a interposição do recurso? Como que vai ser feita a mudança de classificação? Então esse pedido de reclassificação ou a revisão da classificação, como que isso vai ser feito? O que o artigo 18 está dizendo é: esses entes públicos vão regulamentar isso internamente, tá? É basicamente isso, tá? E claro, sempre mantendo o direito do cidadão de ser informado, tá? Outra coisa relevante, o artigo 19, o caput dele está vetado e o parágrafo 1º também está vetado. Só que o parágrafo 2º ainda está em vigência, né? Ele na verdade está em vigência, ele não foi vetado. Então, os órgãos do Poder Judiciário e do MP informarão ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do MP, respectivamente, né? Então, Conselho Nacional de Justiça para o Judiciário e Conselho Nacional do MP para o MP. Os órgãos do Judiciário e do MP vão informar para os respectivos Conselhos Nacionais, Conselho Nacional de Justiça ou Conselho Nacional do MP, as decisões que, em grau de recurso, negarem acesso a informações de interesse público. Então, é uma ordem, então existe aqui uma ordem, vou até colocar aqui. Existe na Lei de Acesso à Informação determinação para que o Poder Judiciário informe ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e o MP informe ao Conselho Nacional do MP os casos em que foram negados, ou os casos em que foram, pode ser assim, que foram negados acesso a informações de interesse público. Por quê? Porque eles podem, e aí você que está lá dentro do Base Jurídica, você já sabe, porque a gente já estudou lá dentro todas as atribuições do Conselho Nacional do MP. E por isso que eu convido que você entre lá, para você saber dessas coisas. Então, lembre-se de que o Conselho Nacional do Ministério Público exerce uma função também de revisão ou de supervisão de coisas que acontecem nos ministérios públicos. Todos, tá? Então, se, porventura, pense em um Ministério Público de São Paulo, negou acesso a uma informação em grau de recurso. Então, a pessoa não teve a informação, recorreu e aí também foi negada essa informação. Isso precisa ser informado, no caso do MP, ao Conselho Nacional do MP. Mas por que isso é informado lá no Conselho Nacional do MP? Porque o Conselho Nacional do MP pode olhar essa situação e dizer o seguinte: não, Ministério Público de São Paulo, você errou, não era para ter colocado essa informação como uma informação sigilosa. Então é por isso que é feita por isso que existe essa necessidade de informação para esses órgãos que vão fiscalizar o Poder Judiciário e fiscalizar o Ministério Público. Tá? Então essa é a ideia. E aí aplica-se subsidiariamente, ou seja, nas lacunas da Lei de Acesso à Informação, aplica-se a Lei 9784 de 99, que é a lei dos processos
administrativos federais. Tá? Lei também muito importante, em especial para concursos federais. Essa é uma lei muito relevante para processos administrativos. Não é processo administrativo disciplinar, porque aí isso estaria lá na Lei 8.112 de 90, no caso federal. Aqui a gente está falando de processos administrativos relativos a pedidos, relativos a outras coisas que não tem nada a ver com questão disciplinar de servidor público. São outros processos administrativos dentro da administração pública federal. Mas o que a Lei de Acesso à Informação está dizendo é o seguinte, ó, aquilo que não estiver aqui dentro da Lei de Acesso à Informação, como que a gente resolve? A gente vai aplicar subsidiariamente, então a gente vai buscar beber na fonte do quê? Da Lei dos Processos Administrativos Federais, que é essa Lei 9784 de 99. Tá? Então é uma lei também muito importante, não está no edital do concurso de oficial de promotoria, mas é uma lei bem importante para outros concursos aí. Tá bom, meus amigos? Eu vou parando por aqui, de novo convidando você para entrar dentro da nossa parte fechada, que é só a gente, lá no Base Jurídica, e lá dentro você vai ter as minhas anotações de aula, que são essas anotações que eu faço aqui. E por que eu faço isso aqui em vez de fazer uma apostila? Eu poderia muito bem fazer uma apostila, mas eu acho, na minha opinião, que eu fazer os comentários aqui da lei dessa forma que eu faço, acaba sendo mais didático. Então você vai poder baixar todos esses arquivos de todas as aulas que eu dou aqui no YouTube. Além disso, lá tem aulas que não estarão aqui no YouTube. Então, por exemplo, eu falei para você sobre aulas que eu dei sobre o Conselho Nacional do Ministério Público. Essas aulas já estão lá dentro da parte do concurso de oficial de promotoria. Então isso é uma vantagem. Existirão aulas que não estarão aqui no YouTube, embora aqui no YouTube existam muitas aulas que podem sim te ajudar para o concurso de oficial de promotoria. E, por exemplo, Lei de Acesso à Informação cai em tantos outros concursos. Então você pode ir acompanhando aqui para você, de fato, poder fazer concursos de outras instituições, que não seja o concurso de oficial de promotoria. De toda forma, recomendo que você entre, porque lá tem as anotações, tem aulas inéditas, temos questões, então a gente está já com algumas séries de questões, estou agora nessa semana terminando de formular novas questões de assuntos que já foram dados, logicamente, né, dentro do canal, do YouTube, também assuntos que foram dados apenas lá na plataforma. Temos aulas de aprofundamento. A gente fez algumas coisas ali de aprofundamento, fizemos aulas de atualizações legislativas, porque algumas leis mudaram e eu já estou trazendo essas novidades lá dentro do Base Jurídica, acho interessante também. E a gente tem também aulas de português agora, já temos 2 aulas muito boas de português e a professora está gravando mais aulas também para colocarmos lá, para quando sair o edital do seu concurso, você já estar com tudo montadinho. E o importante é, quem estuda antes, passa antes. Eu falo sempre isso. Ah, mas eu conheço alguém que saiu o edital, estudou uma semana antes do edital e gabaritou e ficou em primeiro lugar. Pode ser, mas não é a regra, tá? Essa é uma exceção que confirma a regra. A regra é a de que quem estuda antes, passa antes. Então, eu aconselho que você entre lá. O valor é baixo, é realmente um valor pequeno, um investimento que você faz, um investimento em você, menor do que você paga no Netflix, menor do que um sanduíche e um refrigerante. E é um valor, claro, que ajuda o professor. Então, se você tiver interesse, eu recomendo que você clique. O link está aqui embaixo. Você tem o plano mensal e o plano anual. Os dois você vai pagar R$20 por mês, com uma diferença única, que é a de que se você entrar no plano anual, além de tudo isso que também tem no plano mensal, mas você vai ganhar de brinde, de bônus, a super revisão, que depois vai ser vendida separadamente, mas você já vai ganhá-la aqui entrando no plano anual. É o melhor plano, tá? Sendo bem sincero, se eu estivesse no seu lugar, eu entraria no plano anual, tá bom? Então, recomendo muito que você entre. Fico muito agradecido, eu volto em tantos outros vídeos. Sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau.